Com relação às palavras-chave, a gente sabe que tem milhões de artigos científicos sendo publicados. Como é que vai ser mais fácil encontrar o seu? Por meio das palavras-chave. Então, eles vão fazer com que haja maior correspondência a encontrar o seu material. Então, quando a gente escrever as palavras-chave, ela tem que ser redigidas de forma a observar o seu conteúdo da pesquisa, a terminologia que você está usando na sua pesquisa e também da comunidade científica, e consulte vocabulários ou descritores oficiais para você realmente fazer o mapeamento de quais palavras-chave vai encadear mais busca no seu material. Com relação às palavras-chave, que são os rótulos do seu artigo, o que é que a gente pode perceber? Ou que geralmente a gente encontra mais como palavra-chave. Qual foi o fenômeno que foi estudado? Se tem algum contexto, se tem alguma população específica, a gente coloca também palavra-chave. Qual foi a metodologia, se ela realmente é relevante, que vai fazer com que sua busca seja procurada, a gente também coloca nas palavras-chave. Se tem alguma teoria, algum nome de teoria, por exemplo, teoria do comportamento planejado, teoria da ativação da norma, gestão do conhecimento, ou modelo SESI, que é socialização, externalização, compartilhamento e integração do conhecimento. A gente coloca para fazer com que a busca seja mais evidenciada em relação ao seu conceito, ao seu material. E aí, quando a gente for fazer a colocação das palavras-chave, procurem nas Scopus, Web of Science, Cielo, quem trabalhar no medicina, enfermagem, etc., na área de saúde, vá lá no PubMed. Procure também Dimensions, Plus, OpenAlex, que é um IA, o Google Scholar, para ver quais são as palavras-chave que você quer colocar no seu material que tem mais busca. E aí vai dar maior precisão e vai dar maior recuperação da informação quando forem fazer também a busca em relação ao seu artigo. Com relação também a essa palavra-chave, observe, falei para vocês no vídeo anterior, que é sempre após o resumo, antes da introdução. Tem alguns indexadores ou algumas revistas que vão querer ponto e vírgula, outras somente vírgula. E aí veja qual é a regra, a norma que vocês vão ter que colocar. Quantas palavras-chave? Geralmente de 3 a 5, mas tem algumas revistas que aceitam 8 e geralmente são. Alguns também aceitam 6, mas geralmente é de 3 a 5. Se eu colocar 3, eu vou restringir. Se eu colocar 5, eu vou ampliar em relação aos sinônimos que a pessoa pode procurar e aí voltar a busca em relação ao meu material. Qual que eu mais recomendo? Coloque 5, porque aí você não vai perder essa recuperação de busca e vai colocar uma terminologia intencional a maiores recomendações quando forem procurar o seu material. Palavras-chave. Elimine palavras genéricas. Se você colocar, por exemplo, pesquisa, análise, resultado, estudo, coloque algum termo subjacente, porque aí você vai dar a concretude no segundo termo. O primeiro, não. Então, palavras muito genéricas não são muito utilizadas. Sempre prefira termos específicos. Como eu falei para vocês, em vez de colocar tecnologia, coloque inteligência artificial. A atuação da inteligência artificial também é muito grande esse contexto ultimamente. Então bote qual é a inteligência artificial que você está trabalhando, se é generativa, por exemplo, que é a mais utilizada quando a gente está em pesquisa científica. E aí, com relação a como eu posso escolher palavras-chave, eu já dei uma dica, que é vocês procurarem nos periódicos e nos indexadores para ver qual é a palavra-chave.
mas eu também posso utilizar algumas ferramentas para escolher também as palavras-chave. OpenAlex, eu já falei, vou voltar de novo também como ferramenta. Uma outra é o Litmaps, que a gente também pode utilizar e Connected Papers, para a gente utilizar e ver quais são os termos mais utilizados pelos pesquisadores com relação ao que você está defendendo, o que você está colocando em relação ao seu material. Ah, Tassiana, a minha palavra-chave, eu estou trabalhando em medicina no SUS. Com relação a isso, o SUS é aceitável colocar. Ah, eu estou trabalhando com o sistema ERP ou MRP. As siglas que são extremamente conhecidas, a gente coloca. Siglas que não são conhecidas, não coloque como palavras-chave, porque ninguém vai procurar. E aí, por exemplo, o SUS, Sistema Único de Saúde, é uma palavra muito grande. Palavra-chave tem que ser curta para que ela seja reconhecida e seja recuperável. ERP, Enterprise Resource Planning, também é uma palavra muito grande. Geralmente a gente não coloca palavras dessa forma nas palavras-chave. Então é melhor ERP. Posso colocar expressões? Posso, como inteligência artificial, eu, por exemplo, tomada de decisão, qualidade percebida, parto humanizado, paciente oncológico, porque vai ficar mais fácil a busca. Nunca coloque termos muito vagos. Com relação às palavras-chave, eu falei para vocês de 3 até 5. Quando se pede 6, 8, muito cuidado em relação a essa quantidade, porque não necessariamente vai gerar mais visibilidade com o seu material. Só se for realmente for exigência da submissão, que aí você realmente coloca. Algumas práticas para aumentar a visibilidade com relação às palavras-chave. Alinhe o título com o resumo palavra-chave. Evite sinônimo que ninguém usa. Evite termos que são acrônimos, que são reduções, siglas, e que ninguém conhece. Utilize a evolução do conceito na sua área, e aí coloque o conceito mais utilizado e que esteja naquele momento com maior uso. Prefira sempre palavras-chave que são reconhecidas internacionalmente. Utilize as terminologias que são adotados pelos principais autores da área. Por isso que o Litmaps ou OpenAlex é legal para a gente encontrar quais são as palavras-chave. E aí, veja como é que a gente vai fazer essa indexação em relação a essas palavras-chave. Como é que significa isso? Essas palavras representam os principais conceitos do seu estudo? Correspondem a algum elemento do título? Estão presentes no seu resumo ou então na sua introdução? São utilizadas pela comunidade científica que você está inserido, que você trabalha, no fenômeno que você está estudando? Existe algum descritor equivalente? São palavras que são específicas em relação ao seu fenômeno, à sua comunidade? Vai facilitar a recuperação do seu artigo com relação à quantidade maior em relação à busca. Então, isso tudinho a gente vai observar entre como eu estou utilizando a palavra-chave para trazer o conhecimento produzido de forma mais próxima às buscas futuras no seu trabalho. Espero ter ajudado em relação à organização de palavras-chave.